Bom, vamos começando, então o pessoal vai chegando. Vamos. Vamos Bom, falar um pouquinho de primeiramente, relação de trabalho, oi? falar de relação de trabalho e Vamos. as leis sistêmicas. Lani, primeiro agradeço você ter aceito o convite para a gente falar de novo sobre esse tema que está cada dia mais fervendo entre as pessoas, né? As pessoas estão cada dia mais nervosas com a crise e os trabalhos. Muitas pessoas estão perdendo o trabalho, estão preocupadas. E eu acho que está vindo muita questão à tona para muita gente, né? Questões emocionais, internas, de insatisfação. Então, acho que é um tema bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. E eu agradeço muito você ter aceito esse convite para a gente falar pouquinho, contar um pouquinho para o pessoal do que a gente aprendeu, né, no curso de pensamento sistêmico e bater papo, trocar com as pessoas, né? Eu acho que sempre a gente tem muito que, muitas vezes a gente tem o que ensinar, mas muito que aprender também, né, com as experiências das pessoas, acaba sendo muito individual, né? Acho que todo mundo tem experiência bacana para trocar com a gente. É E verdade. a Elaine é advogada especialista em direito do trabalho, consultivo e contencioso, certo? Sim. E direito de família também. Família e trabalho. As Perfeito. duas áreas. Fizemos a formação de constelação familiar juntas, né? Exatamente. E a gente já se conhecia, a gente se conheceu num curso, a gente até comentou, né, na outra live, Ai, a gente se conheceu num curso que fizemos juntas em 2017 e depois em 2018 a gente se reencontrou no curso de pensamento sistêmico sem querer, né? Acabou, daí a gente falou, nossa, te conheço de algum lugar, é do curso que a gente fez lá atrás no ano anterior e a gente fez essa formação juntas que foi assim enriquecedor, uma experiência enriquecedora, muito interessante, porque não foi só os aprendizados teóricos que a gente teve, né, do mestre Bert Hellinger. Nós sentimos os ensinamentos do pensamento sistêmico no corpo, né, na e a atuação, né, a gente sentiu também na pele, né? As mudanças que ocorreram, pelo menos falo por mim, na minha vida, acredito que na sua também, né? Desde o momento que a gente iniciou esse processo, entrando nessa visão sistêmica que é muito transformadora, acho que acaba também mudando muitos padrões na nossa vida. Atua, né? A energia acaba atuando no nosso campo particular também. isso. Você traz até um gancho que eu até postei, acho que ontem ou anteontem na minha página, um trechinho da live que eu fiz com a doutora Bianca Pisato, onde ela diz a responsabilidade da gente ao aplicar as leis sistêmicas, a postura sistêmica, o pensamento sistêmico numa empresa ou numa constelação familiar ou no nosso dia a dia, né? Então, assim, trazer a postura sistêmica realmente como um autoconhecimento, trazer a postura sistêmica para a gente primeiro sentir o que é, para depois poder aplicar no outro, né? Porque não adianta eu querer falar para o outro aquilo que ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que seria melhor ele fazer, se eu não apliquei em mim, se eu não senti o que é qual a consequência disso na minha vida, né? E o curso que a gente fez da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, ela nos proporciona exatamente essa vivência. A doutora Fabiana Quezada, ela trabalha exatamente com a cura em você, né? Você vai sentir o que é aplicar, ser sistêmico, para você se tornar sistêmico, né? Não adianta você só conhecer. Eu posso conhecer, mas entre conhecer e aplicar, mesmo conhecendo e sentindo, quantas vezes a gente não comete algumas, né? Não se pega em
como que eu vou falar? Não é erro, mas Picuinha, eu enfraqueza, acho né? picuinha do nosso ego, né? Acho que às vezes umas picuinhas do ego, assim, o ego que se incomoda com algumas questões e a gente vê que, eu vejo assim por mim, coisas, às vezes almoço de família, eu falo, nossa, eu não tô sendo sistêmica, eu não tô respeitando a ordem de quem chegou É, primeiro. às vezes não é isso mesmo, às vezes, muitas vezes em pequenos comportamentos. Você sabe que ontem me aconteceu um fato que me fez pensar nisso. Eu comprei um livro na Amazon, e aí quando eu concluí a compra, eu vi que meu CEP estava errado. Imediatamente eu mandei uma mensagem para o vendedor: olha, o CEP da entrega está errado, o CEP correto é esse. Informei. Mandei uma vez, eu não vi resposta, duas, três, e aí eu precisei entrar no chat lá para alguém me ajudar, porque o vendedor não me respondia. Consultei no correio, endereço incorreto, a entrega não podia ser feita. Eu falei, poxa, ele não viu minha mensagem. Quando eu falei no chat, olha, o vendedor não me responde. Aí o site entrou em contato com o vendedor. Aí o vendedor ficou super preocupado, porque daí ia prejudicá-lo, lógico, né? Aí ele me mandou uma mensagem no meu WhatsApp falando: olha, Elaine, nós respondemos para você. Eu falei, você respondeu? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não vi a resposta dele, né? E o que eu posso ter causado para ele? Quantas vezes a gente faz alguma coisa e não pensa no que vai refletir para o outro, na vida do outro? Isso acontece muito em empresa, né? Em relação de trabalho. Quanto que pequenas coisinhas. E aí eu falei para ele, olha, não recebi sua mensagem. Bom, consegui, mas assim, a gente conseguiu resolver da melhor maneira possível. Aí eu parei e falei, calma, então eu não vou prejudicá-lo, né? Não preciso prejudicá-lo, porque eu podia acabar ali, falar um monte do vendedor, né, no chat. Falei, não vou prejudicar. Então, às vezes, na ânsia, né, você acaba agindo de maneira sem pensar como isso vai refletir no outro e dele em toda a empresa dele. Porque eu não ia refletir só nele, eu refleti na empresa dele. É uma cadeia, né? E aí, ia refletir na empresa, poderia acontecer alguma questão na empresa, de repente começar a ter várias reclamações e falir, e esse problema impactar nas famílias, né, de outras pessoas, de repente. Né, então, acaba virando, é uma cadeia, né? A gente, às vezes, não percebe o impacto que a gente pode gerar com uma atitude tão pequena, né? E daí a gente pode observar como nós vivemos em sistemas, como tudo são sistemas e todos os sistemas estão intercalados, né? Exatamente. Porque a gente fala, essa palavra sistêmico, tudo é sistêmico. Agora, tudo que você pensa, tudo que você fala é sistêmico. Mas, assim, por quê? Tem de onde vem essa palavra, né? A gente vive em sistemas, a nossa família é um sistema, o nosso trabalho é um sistema, o nosso corpo é um sistema, né? Cada órgão depende do outro. A gente depende dos sistemas. E dentro dos sistemas, as regras desses sistemas, como são importantes. E ter consciência das regras, né? Cada sistema tem uma regra. Então, o sistema familiar tem uma regra, né? Cada família tem uma regra. O sistema do clube, lembra a Cornélia falando do clube, né? Da escola, são microsistemas, né? Que nós estamos inseridos. Então, uma pessoa só está inserida em vários sistemas. Tem um sistema familiar, né? Que tem uma trama muito grande, muitos emaranhados que acabam refletindo na nossa vida também profissional, nossa vida acadêmica, nossa vida com relacionamentos amorosos e quando gera a nova família, né?
o impacto da família de origem é gigante na família que a gente constrói. E então são vários sistemas que a gente está inserido e cada um tem uma regra diferente. Às vezes você tem uma regra no seu sistema familiar, mas no sistema da sua nova família é uma outra regra que você vai construir junto com seu esposo, com seus filhos. No clube, você vai ter que seguir outras regras, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, outras regras. E aí, sempre observar. E como essas regras traz o consenso entre dentro daquele clã, dentro daquele grupo, né? A importância das regras. A professora Cornélia, ela usa bastante, né? Aquele exemplo do jogo de futebol, que eu gosto muito de usar também, quando ela diz, né? Nós temos num campo jogadores e uma bola. E pode ser futebol ou pode não ser futebol. Aí ela faz a pergunta: o que é mais importante dentro de um jogo de futebol? As regras ou os jogadores? E aí a maioria das pessoas respondem que são os jogadores, porque sem jogadores não há regras, jogo, né? Não há jogo, né? Mas se eu não tenho regras, os jogadores com uma bola pode ser qualquer outro jogo. Mas quando eu tenho regras, as regras do futebol, então eu tenho um consenso entre eles e sim eu tenho um jogo de futebol. Então, como são importantes as regras dentro de todo o sistema, de cada sistema e cada subsistema, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho do pensamento sistêmico, das leis sistêmicas, denominada Leis do Amor, pelo Bert Hellinger. Vamos contar um pouquinho sobre o Bert Hellinger. Quem é Bert Hellinger? Ele que criou, né, as leis sistêmicas. E quais são essas leis sistêmicas, denominadas Leis do Amor? Eu gosto muito de falar que, como ele diz, né, em alguns livros, que ele não criou, né? Ele observou as leis, porque essas leis elas agem sobre nós, né? Sobre os relacionamentos, assim como a lei da gravidade. Então, porque o que eu gosto muito de ressaltar que Bert Hellinger, para ele chegar nas constelações, para ele criar as constelações, ele estudou PNL, ele estudou psicanálise, ele estudou hipnose, ele estudou os campos morfogenéticos, a feminologia, ele estudou a terapia familiar. A terapia familiar, por exemplo, ela é usada, não sabia disso, pela Volkswagen desde 1980. Em 1980, eles já usavam terapia familiar dentro da empresa. Olha, interessante. Por isso que a Volkswagen cresceu numa empresa, uma multinacional, acho que uma das melhores aí do campo automobilístico, né? Sim. E então, assim, quando ele foi estudar todas essas terapias, ele foi observando e ele observou que as 3 leis de pertencimento, hierarquia e o equilíbrio de troca entre dar e receber estavam presentes em todas as relações, em todos os sistemas. Então, assim, ele criou a constelação ao observar as 3 leis que ele denominou como leis de amor. Que é pertencimento, hierarquia e o equilíbrio de troca entre dar e receber. Eu andei estudando também, porque assim, entre todas as pequenas referências, né, do Bert Hellinger, de tudo que ele veio trazendo, tem a Virginia Satir, né, que estudou a terapia familiar, foi com ela que ele conheceu a terapia familiar. E tem, eu até não tenho o nome dele, porque eu sempre esqueço, é Salvador Minuti. Ele traz
a constelação familiar, mas como um contexto, sabe? Ele também abrange o aspecto cultural, como isso influencia também nos relacionamentos. Eu tô achando, comecei a estudar isso agora, tô achando bem interessante. Porque eu acho que faz sentido, né? Você olhar para todo o contexto, né? Porque olha como, se a gente falar um pouquinho do pertencimento, o primeiro sistema que a gente pertence é a nossa família. É de origem, né? O pai, a mãe, esse é o nosso primeiro pertencimento, é o nosso sistema familiar. E quando a gente começa a ir para os outros, a gente leva com a gente aquilo que a gente aprendeu no nosso sistema familiar, as nossas experiências, aquilo que a gente acredita que é certo para a gente e que muitas vezes não é certo para o outro, né? Então, para o sistema que você vai estar inserido naquele momento, né? Às vezes o que você aprendeu no sistema familiar não serve para o sistema que você vai estar inserido. E aí eu fiquei, quando eu li um pouco do Salvador, eu fiquei pensando, né? Imagina numa empresa, numa grande empresa, onde tem pessoas de vários países, assim, imagina o contexto, né, cultural ali, como influencia no relacionamento das pessoas dentro de uma empresa. Porque, às vezes, aqui, numa empresa pequena, né, a gente fala, nós estamos aqui na mesma cultura. A gente já lida com muitas diferenças, né? E que é uma questão em que as empresas vêm se preocupando bastante em relação à diversidade, né? E então, imagina nas grandes empresas onde tem pessoas de vários países, sabe, se relacionando. É um choque, primeiro é um choque cultural, e além do choque cultural, é o choque entre o sistema familiar, porque mesmo sendo famílias brasileiras, dentro da mesma cultura brasileira, a gente tem várias espécies, vamos dizer assim, né? Vários tipos de famílias, cada uma tem uma regra, né? Então, vários costumes dentro desse microsistema. Então, dentro do sistema que é o Brasil, temos várias famílias brasileiras com regras diferentes, com hábitos diferentes, com culturas diferentes. E é bem complexo aquilo que você falou. Nós, como seres, né, temos dentro de nós, nosso corpo humano é um microsistema. Então, e a gente vem, às vezes, também pega o DNA do pai e da mãe, mas às vezes a gente vem também com características que são distintas do nosso pai e da nossa mãe. Características distintas da própria família. E aí nascem os conflitos, né? Os pais esperando comportamentos que gostariam dos filhos, mas eles, com a individualidade, que é do ser, acabam não agradando, né? Então, dentro do próprio sistema familiar, muitas vezes geram os conflitos, porque cada ser é único dentro do sistema, né? E imagina isso dentro de uma empresa, com o microsistema familiar, com o sistema singular de cada um, com as expectativas, com as crenças limitantes, com o inconsciente. Eu estava lendo, o Bert, ele dentro da terapia, né, que ele construiu, ele usa uma metodologia freudiana. E Freud fala muito, né, do nosso subconsciente, que o nosso subconsciente, ele atua na nossa vida cotidiana, no nosso presente. Eu estava lendo também um aspecto bem importante, que o Bert fala do tempo, né? Fala no livro das constelações na visão, na empresa, que na verdade não tem tempo, né? O tempo, ele acaba, você pode usar o tempo ao seu favor ou não. Então, muitas vezes a gente puxa o passado para o presente. Então, aconteceu uma questão lá atrás com a sua empresa, deu algo errado, e você traz, né, essa culpa, essa carga para o presente. E aí nunca tem como prosperar se você não se perdoa, se você se culpa. Então, aconteceu algo lá atrás e você vai sempre
relembrar aquilo e não tem como prosperar. Como a gente faz isso na nossa vida, né? Quanta carga e culpa a gente traz, às vezes, de erros do passado na nossa vida presente, e a gente vive o passado, não vive o presente. Então, e Quanto que a gente muitas vezes a empresa acaba não prosperando por isso, porque a pessoa não deleta o que passou e não utiliza isso para aprender, para trazer novos conceitos e evoluir. Ela fica presa nesse amaranhado do passado e não consegue crescer. Aí a gente pode imaginar um caso de uma sucessão de empresas, por exemplo, né? Quando há alguma sucessão, imagina quanta carga, quanto que vem. E se não tiver bem com aquilo que já foi, você realmente não consegue esperar. Então, assim, a importância, ele traz, né, pra gente a importância de honrar toda a nossa história. E tudo isso já começa com a nossa família, né? Então, a importância da gente honrar a história como ela foi. Então, dependendo do histórico de uma empresa, a gente não sabe. Às vezes, uma empresa teve uma sucessão, qual foi a história dessa empresa? Como foi feita a sucessão? Tudo isso são questões para se olhar através das leis sistêmicas. Tchau. Obrigada. Né? Muito caso, né? Herança, por exemplo, você acaba herdando uma empresa familiar. E a gente vê muito isso, né? Eu já conheci até colegas que herdaram a empresa dos pais, mas elas não tinham expertise, não queriam continuar com o negócio dos pais. Tinham outros propósitos, outras vontades, outras aptidões. E isso já é um ponto complicado, porque você herdou a empresa dos pais, você tem que tocar essa empresa, mas muitas vezes você não quer tocar, porque tem outra vontade, quer montar um outro ramo de empresa, tem outros sonhos. Então, como é complicado isso, né? Essa questão. A empresa familiar, ela merece um olhar diferente de uma outra organização, né? Que não seja familiar. Porque ali, quando a gente fala do pertencimento, da hierarquia e da troca, você veja, o pertencimento, ele diz, todo mundo tem que pertencer. A hierarquia, existem a ordem, que parece óbvia, a hierarquia, ela só parece óbvia. E quando você trata dentro de uma organização, é muito fácil você olhar para o pertencimento e saber qual é a postura da empresa em relação a fazer inclusões, né? E por exemplo, olhar para a hierarquia só observando o posicionamento das mesas dentro de um departamento, por exemplo. Agora, quando você trata de uma empresa familiar, além de todas essas questões, você tem que olhar para a família. Você precisa olhar para a questão do pertencimento e a questão da hierarquia no olhar familiar, entende? Diferente da organizacional. Porque às vezes na própria família já está trocado. Às vezes o filho acaba assumindo um papel grande, né, maior que o pai. E aí, claro que ele trabalhando junto com o pai dentro da organização, ele vai trazer, né, essa visão de ser maior que o pai dentro da empresa. E aí vai acabar dando problema, porque a gente tem que respeitar a ordem. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Eu tenho um exemplo de um cliente, uma empresa pequena, onde quem criou essa empresa foi o pai, os filhos trabalham com o pai, e assim, os filhos hoje, eles olham para as regras, né, criadas dentro daquela empresa, para o sistema daquela empresa, e fala, nossa, a gente podia estar fazendo muito melhor, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Quando você olha para o seu pai ali dentro daquela empresa e você diz, eu podia estar fazendo muito melhor que você está fazendo o quê com o seu pai? Você está invalidando tudo aquilo que ele construiu.
né? E quando você faz isso, você não honra aquilo que você recebeu. Porque você só está ali porque o seu pai criou e o seu pai está ali. Agora imagina, por exemplo, esse filho falar: pai, você está muito velho e já pode sair daqui, não precisamos mais de você aqui. Essa empresa, ela quebra. Não vai prosperar de jeito nenhum. Ela não prospera. A probabilidade dessa empresa quebrar é muito grande, porque eles não estão honrando quem fundou aquela empresa, quem iniciou aquele trabalho, né? Então, precisa de muito cuidado, de muito respeito, de aceitação. É preciso... Tem algum... por exemplo, na questão da hierarquia, a gente fala na família, a hierarquia primeiro vieram os pais, né, os avós, os pais e os filhos. Os pais, no relacionamento, homem e mulher, eles são equivalentes, né? Quando você olha para a hierarquia de pais para filhos, os pais são maiores e os filhos são menores. Uhum. E dentro de uma empresa tem, né, a administração, o diretor, isso tudo. E os funcionários, né, naquela ordem. Depende da empresa, para saber qual que é a ordem. É um olhar que também precisa ser feito. Mas, numa família, por exemplo, os filhos têm o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho. Aí, dentro de uma empresa, quando você vai olhar para a hierarquia, ela tem um contexto mais relacional. Por exemplo, quando você diz quem vem primeiro dentro de um departamento, eu tenho o gerente, o supervisor e toda a minha equipe. Então, a princípio você fala, é o gerente, o supervisor e toda a equipe, desde quem do mais velho, quem está primeiro na empresa, até quem entrou depois. Uhum. Tá, só que quando a gente fala, eu preciso de quem tem tal especialidade, não sei, alguma coisa que, quem é bom em tal coisa, porque agora eu preciso desenvolver isso. De repente, não é o gerente, o cara que mais entende disso. De repente, é o cara que está mais aqui embaixo, que é o que sabe melhor. Então, no conhecimento daquilo que eu preciso, neste momento, esta pessoa, ela tem mais conhecimento, então ela está primeiro, entende? Então, a Cornélia traz muito disso. Quanto que a gente precisa observar o contexto. Nunca, constelação não é regra. Constelação não é regra. Não é a solução mágica. Você precisa olhar caso a caso. Você precisa olhar todo o contexto. Você precisa olhar qual é o seu objetivo, onde está sendo a sua questão naquele momento, sabe? Por exemplo, por que eu tenho muitos funcionários chegando atrasados? Por que eu tenho um excesso de estoque dentro da minha empresa? Por que eu tenho muitos pedidos de demissão? Por que eu tenho muita reclamação trabalhista? São todas as questões... Olhar caso a caso. Desculpa te cortar. Não imagina que são questões que a gente pode olhar através das leis sistêmicas. E observar, né? Vamos falar de novo, né? Das leis sistêmicas, que são essas três, né? Que são as ordens do amor, que é o pertencimento, né, o membro do sistema, a pessoa do sistema se sente pertencente, que ela faz parte daquele sistema, o equilíbrio entre o dar e o receber, se está tendo uma troca genuína. Em relacionamento amoroso é bem fácil a gente dar o exemplo, né, do que é o dar e receber. Eu acho mais claro isso, né? Às vezes um parceiro tá se doando mais, se dedica mais ao relacionamento, e outro, em determinado momento, está olhando para outras questões. Então, às vezes, acaba tendo um desequilíbrio, um dá mais do que o outro.
E até o Bert e a Fabiana falam muito isso, ao invés de falar receber, falar tomar, né? Dar e tomar, que acaba sendo mais sistêmico, né? O receber parece que você sempre vai estar em débito, né? Estou recebendo muito, então eu tô em débito com você. Então eu tomo, eu dou e tomo para mim o que é do meu direito. E a ordem, que é a hierarquia dentro de um sistema, né? Como você falou. Um exemplo bom de relação de equilíbrio entre dar e tomar, entre empregador e empregado, por exemplo, é quando o empregador ele paga um salário muito alto, por exemplo, para um funcionário. Porque no relacionamento, como eu estava falando da hierarquia, no relacionamento entre pais e filhos, os pais são maiores e os filhos são menores. Nunca eles vão conseguir retribuir a vida que receberam dos pais. No relacionamento entre o casal, eles são equivalentes. No relacionamento, na relação de trabalho, eles também são equivalentes. O empregador, ele nunca pode ser maior que o funcionário, porque ele vai estar numa postura como pai desse funcionário, né? Então, por exemplo, se esse empregador, ele paga um salário muito alto, esse empregado, provavelmente ele não vai conseguir produzir. Provavelmente ele vai se sentir tão pressionado em ter que entregar alguma coisa que ele não vai conseguir produzir. E a probabilidade dele pedir demissão é muito grande, porque ele não vai aguentar a carga, entende? Imagina esse empregador tá dando cada vez mais o salário e ele vai ficando aquilo, vai impossibilitar, esse empregador ele vai impossibilitando esse empregado retribuir aquilo que ele está recebendo. Não tem um equilíbrio saudável, né? Ele nunca vai conseguir retribuir, tá ganhando muito e talvez esse valor nem seja compatível com o trabalho que está sendo desenvolvido ou com o cargo. Então não tem como, vai sempre ter um abismo, né, nessa relação. Ele dá o trabalho dele, ele entrega o trabalho, o empregador dá o salário, às vezes não é o dinheiro exatamente, né, algum benefício, não sei, mas sempre existe essa troca e um vai retribuindo ao outro, né? E aí quando a gente fala dessa troca nos relacionamentos, que Bert fala, se essa troca ela for através do amor, o relacionamento cresce, o relacionamento prospera, né? Então, quanto mais eu dou o bem, né, o amor mesmo, eu vou receber, porque a pessoa, quando ela recebe, ela tem a necessidade de retribuir. Se ela recebeu amor, ela vai retribuir amor. Se ela recebeu algum mal, ela vai querer retribuir também algum mal. E na relação de trabalho, isso também vai acontecer. Então, as trocas, por exemplo, elas também podem ser como a gente chegou, acho que a gente chegou a falar da outra vez que a gente conversou, quando o empregador, está acontecendo muito com o home office hoje, né? Deposita o quê? Ele dá o quê? A confiança àquele empregado que está lá em casa e ele acredita que o funcionário está realmente realizando todas as atividades, entende? Então, essa confiança, ela também é uma troca, porque ela também vai precisar ser retribuída. Sim. E quanto que a gente vê, né, isso, da pessoa às vezes até tirar sarro, né, dessa confiança. Não tem aquela história, quando o gato sai, os ratos fazem a festa? Quantas vezes eu já escutei isso nas empresas que eu trabalhei, né? Então, às vezes o gestor não está perto, está em reunião, e aí o gestor está confiando que eu estou aqui tocando outros assuntos, eu estou confiando que os meus empregados, a minha equipe vai segurar firme. E muitas vezes os empregados tiram sarro, né, do gestor, do empregador. Ele não está aqui, a gente pode fazer bagunça, a gente pode
falar mal das pessoas, falar mal dele. Gente, olha isso, a gente não percebe, mas são coisas tão pequenas, né? Ele está confiando e não tá retribuindo, os empregados não estão retribuindo, né? De uma forma que compense essa confiança que foi dada. Uhum. A Leiliane está aqui, nos prestigiando. Olha, Oi. Leiliane, minha professora de constelação estrutural. Eu fiz o curso com ela. Legal. Eu tive um módulo com ela no curso de pensamento sistêmico, foi maravilhoso, gostei muito. E a Leiliane, ela traz uma coisa que eu acho fantástica, que eu uso... é uma lição que eu uso desde o dia que eu aprendi. A tarefa precisa estar clara. Entre você e o seu esposo, namorado, namorido, entre você e seu filho, entre você, empregador, e o seu funcionário, a tarefa precisa estar clara. Sempre, sempre. Eu uso um exemplo meu, que foi a doutora Daniele. Obrigada, Dani. Que o meu filho, eu ia ter uma reunião no meu escritório e eu ia receber muitas pessoas, né? E aí eu falei para ele, vai ali no mercadinho da esquina e compra água para mim. E se você vai fazer para mim, na minha cabeça, muito óbvio, vou fazer uma reunião, eu vou receber várias pessoas, a pessoa está sabendo disso, aliás, ele estava organizando o ambiente comigo para receber todas as pessoas. Você vai e me compra 3 garrafas de água. Aí, pra mim era óbvio. 3 garrafas grandes, né? De 1,5 litro, né? A garrafa, não lembro. Sim. E aí, ele me trouxe 3 garrafinhas de 500 ml, ele trouxe. E eu falei pra ele, meu Deus, mas você não viu que eu tinha... que eu pedi 3 garrafas, que eu vou receber tudo isso de gente aqui. Olha, você não tá vendo as cadeiras? Você não arrumou as cadeiras pra mim? Aí ele, mas você não me disse qual era o tamanho das garrafas. Gente, eu sentei. Ai, meu Deus. Porque eu lembrei da Liliane na hora. Eu falei, a tarefa precisa estar clara. O óbvio precisa ser... O óbvio não existe. Ele precisa ser dito. Não adianta você falar para o seu funcionário que você quer... não dizer para ele que você quer X, Y, Z. Você tem que dizer, porque senão ele vai te entregar o X, sabe Deus quando o Y, e nem sabe se vai receber o Z. A tarefa precisa estar clara. E a gente julga, né? É muito engraçado que a gente julga os comportamentos. Fala, mas como que a pessoa não pensou que teria que trazer mais água porque estava vendo as cadeiras? Mas a gente tem que entender, e isso acontece muito na empresa, que nós não pensamos da mesma forma que o nosso empregado. E não quer dizer que a pessoa é incompetente, que a pessoa... Não, quer dizer que às vezes a gente tem mindset diferente, tem forma de estar em mecanismos de pensar diferentes. Não quer dizer que um é mais inteligente do que o outro. Então isso é importante. Talvez isso também na empresa, ao longo do tempo, vai ficando mais claro e você não precisa falar tanto aos detalhes para as pessoas. Você vai conhecendo a pessoa com mais clareza, mas no começo, né, às vezes precisa. Às vezes, algumas coisas a gente acaba deixando de falar, porque também quantas regras, quantos contratos, como diz a Leiliane, né, ela fala, são contratos que a gente vai fazendo, né, vai formando, e quantos contratos implícitos, né? Então a gente acaba deixando às vezes de falar, mas isso pode trazer sabe a DR? A famosa DR, você vai acabar na DR, entendeu? A discussão vai trazer conflito. Ela vai trazer conflito, não adianta. Porque você vai ter contato no decorrer das relações. Na relação de família, né? De homem e mulher, na relação de trabalho. Por exemplo, existe alguns...
vamos ver assim, tem lugares que você já sabe que você não pode entrar de chinelo. E não está escrito na porta que você não pode entrar de chinelo. Uhum. Né? É o bom senso, né? Você imagina... Mas vamos supor que vem alguém de uma outra cultura, como eu disse, estava falando no início, né? Por exemplo, a questão da cultura. E que é normal entrar de chinelo em qualquer lugar. Uhum. Entende? Se não tiver escrito ali que não pode entrar de chinelo, a pessoa não vai saber. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Sempre, sempre. Porque ele pode gerar algum conflito em algum momento e com alguma pessoa. E principalmente dentro de uma empresa. Principalmente dentro de uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, número de funcionários. É outra questão também importante, né? Você tem que olhar, quando você vai olhar para uma empresa, ou falar, eu vou aplicar as leis sistêmicas. Então, qual a relação do proprietário com os funcionários? Quantos funcionários tem? Quais são os princípios e os valores nessa empresa? Né? Porque a gente fala do equilíbrio da troca e receber, e os princípios e valores também não é uma troca entre dar e receber? Exatamente. Então tá tudo relacionado. E como você se relaciona na sua família, você se relaciona no seu trabalho, né? Já me perguntaram, nossa, o que tem a ver a minha relação familiar com a minha relação de trabalho? E é uma coisa que eu enfatizo muito, né? Na minha divulgação do meu trabalho. Se a sua profissão, como que eu me perdi aqui? Meu cachorro entrou aqui. Desculpa. Imagina. A sua profissão, ela é também uma forma de como você vai passar adiante tudo aquilo que você recebeu dos seus pais, né? Bert Hellinger mesmo, ele não teve filhos. Uhum. Ele só deixou esse lindo trabalho, maravilhoso, sabe? Que, nossa, eu amo. E então, assim, você pode... Aquilo que a gente recebe dos nossos pais, a vida, é impossível da gente retribuir. E a única forma de você retribuir aquilo que você recebe dos seus pais é você passando para frente, às vezes tendo um filho, ou através da sua profissão, através do seu trabalho, né? Então, como você está em relação aos seus pais? Diz muito como você está em relação à sua profissão. Já parou para pensar por que você escolheu esta profissão? E o Bert também fala que o sucesso está ligado com a mãe. O sucesso é a cara da mãe, né? O sucesso é a cara da mãe. Então, a mãe, ela é o cuidado e o pai é o que leva para o mundo. Mas a questão do sucesso, de você ir crescer, prosperar profissionalmente, tá ligado muito com a mãe. Eu com fiz a relação até... que tem com a mãe, com como que a mãe... E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, mas meus pais faleceram, ou eu tenho uma relação boa com os meus pais, a gente nem se encontra, cada um mora numa cidade, eu moro num país, e eu vivo bem. Na verdade, não é isso. Tá integrado o pai e a mãe internamente. Né? Os pais podem já ter falecidos, mas essa figura dos pais tem que estar integrada dentro de você. Senão a vida não prospera. Você não precisa... Oi? Desculpa, te cortei. Tá. Imagina, às vezes tem gente que fala, mas eu tive uma relação muito ruim com meu pai, sofri abuso, ou ele me abandonou quando eu era muito pequena, e eu nem conheço meu pai. É um trabalho que acho que tem que ser feito até uma terapia durante um tempo, né? Mas mesmo um pai que não foi bacana, que não criou o seu filho, uma mãe que não criou o seu filho, você precisa, com a ajuda terapêutica, integrá-los dentro de você.
porque assim integrando, né, essa figura materna e paterna, você consegue ir para a vida e ter sucesso e não trazer essas questões, esses traumas para o ambiente empresarial. Porque às vezes você pode trazer essa questão, eu tenho uma questão com meu pai ele me abandonou, e aí você vai olhar, às vezes, o seu chefe como uma figura paterna. E aí você não vai estar de igual para igual com o seu chefe. Você vai enxergar ele maior que você. E aí pode não, aí começa a ter conflitos, né? E não só conflito com a pessoa, conflito com a empresa, né? Se você está enxergando o seu chefe com maior, você não vai produzir, aí você vai dar problema para a equipe, consequentemente pode dar problema para a empresa. Então, olha como é importante a gente se ater a esses aspectos. Olhar, estudar e entender como que a gente tem esse poder, né? Como a nossa vida familiar, com a relação com os pais, elas refletem na vida profissional, e não vai dar só problema para você, vai dar problema também para o outro que trabalha com você. E vira uma cadeia. Então, um tema muito, muito complexo, muito profundo, mas é um tema que a gente tem que se atentar. E se essas 3 ordens não tiverem sendo bem trabalhadas dentro desse núcleo, né, da empresa, desse sistema empresarial, vai dar problema. E aí que surge falta de produtividade, impacto diretamente na baixa falta de impacto na lucratividade, impacto no passivo trabalhista. A gente falou isso quantas vezes eu como advogada vejo o empregado entrando com ação, sendo que não tem equívocos jurídicos. A empresa ela está cumprindo as leis. Então, por que esse empregado está entrando com ação contra a empresa? Tem alguma questão, alguma lei sistêmica aí que não foi atendida. E aí a gente precisa fazer um trabalho dentro da equipe, entender, tentar estudar cada microsistema, cada sistema familiar de cada funcionário, ou da empresa, de cada equipe, ou o dono da empresa, para entender qual que é o problema, né, que está sendo refletido lá nesse sistema. Quando você falou até mais para o início, né, de tomar os pais, né? E aí você está falando agora da importância da gente integrar. Por que a gente usa a palavra tomar, né? É imaginar que aqui são seus pais, porque eles são um só, os dois são apenas um em você. E quando você abre e toma, você toma o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Tudo que tá aqui dentro. Você só toma para você, sem julgar, assentindo, como diz Juan Garriga, aquilo que foi, como foi, toda a história, porque ninguém é perfeito, nem os nossos pais. E graças a Deus, né? Porque se eles fossem perfeitos, a gente não teria no que evoluir. Então realmente esse o tomar. E quando você toma, você consegue ir para a sua profissão, ir para o seu trabalho, sem esperar, sem ter expectativa no outro, daquele vazio de que você não achou aqui. Juan Garriga trabalha, vou voltar de novo no livro, porque para mim tudo é o beabá, né? É o básico, né? Tudo acaba lá. Onde estão as moedas? Onde estão as moedas? Quantos de nós vamos buscar as nossas moedas no nosso trabalho, no nosso chefe, né? No nosso patrão, entendeu? Quantos de nós vamos procurar as nossas moedas no nosso namorado, no nosso marido, nos nossos relacionamentos? O livro, ele traz muito bem esse exemplo, né? Ele traz muito bem quando ele fala, você vai buscar, acha que
tá no seu marido, quando você vê que não tá, você acha que tá no seu trabalho, quando você vê não tá no seu trabalho, aí você vai na terapia, aí você acha que a sua terapeuta vai resolver a sua vida, não. Aí você acha que o advogado vai resolver a sua vida, aí você acha que a constelação vai resolver a sua vida, não, né? Então, talvez seja por isso que esteja crescendo tanto a busca pelo autoconhecimento, que eu acho fantástico e fundamental. Porque isso é ser sistêmico, é você conhecer a sua, é postura, né? É você ter um líder, por exemplo, e falar, eu tenho um líder sistêmico. Nossa, não é a palavra, é a postura, é como ele olha para aquela equipe, como ele enxerga aquelas pessoas. Se você enxerga aqueles funcionários só como um número ou como seres humanos, isso faz toda a diferença, né? Como que era o nome dele? Até separei um Dono do Starbucks? O CEO do Starbucks? Starbucks, Howard Schultz. Ele fala, o sucesso é muito melhor quando é compartilhado, né? Eu separei um texto dele, vou ler, posso ler? Claro, claro. Ele fala assim, olha, grande parte daqueles que persistem nos velhos modelos de gestão apresenta sintomas de frustração, ansiedade, estresse e medo diante de um castelo de areia que se desmancha a cada dia. A busca agora não é mais pela sobrevivência física, mas pela sanidade interior. É como se cada pessoa dissesse: o que aconteceu com a minha vida? Socorro, tirem-me daqui. Dê-me um minuto de paz de espírito. Isso aqui é uma parte do prefácio do livro dele. Quanto que as pessoas estão buscando realmente o tal do propósito, a tal da missão, né? Por quê? O que as pessoas querem? Reconhecimento, as pessoas querem ser vistas, ninguém mais quer ser tratado como um número. As pessoas querem realmente serem tratadas como seres. E a gente vê muito nessa geração Y, né? Dos 25 aos 35, as pessoas estão indo muito em busca de propósito, de encontrar trabalhos que dê satisfação. A geração dos nossos pais, que é o Baby Boomers, eles trabalhavam nas empresas e ficavam durante 30, 40 anos, se aposentava. E qual que era o objetivo deles? É trabalhar para ganhar um salário ok, para poder sustentar a família. Então, era aquele trabalho de segunda a sexta, automático, mecânico, torcendo para chegar ao final de semana, talvez não gostando do ofício que estavam exercendo, mas recebiam um salário no final do mês, e esse salário dava para pagar as contas da família, para sustentar a família. Então, ninguém se questionava, né? Pelo menos assim, às vezes se questionava, mas não tinha o ânimo, né, de buscar algo novo, algo, ou empreender algo que trouxesse uma satisfação. Então, hoje as pessoas estão indo em busca mais, né, de fazer algo que goste, mas também é muito importante a gente pensar, será que realmente você está indo em busca de algo que você gosta, que é a sua aptidão, que é o seu propósito, ou você está buscando o amor dos seus pais no emprego? E aí está trabalhando, você vê que você não está achando, e aí você quer mudar de emprego, quer mudar de profissão, porque onde você tem que buscar, você não está indo, que é nos pais. Então, eu acho que é uma linha tênue, né? Você verificar, o jovem verificar se realmente ele não está satisfeito com a profissão, quer mudar, que eu acho super válido. Eu acho que a gente pode ter várias profissões ao longo da nossa vida, super saudável, mas tem que ver se é isso ou se você está buscando as moedas no lugar errado, né? No estudo assim do Bert Hellinger, a gente vê que o livre-arbítrio
não é tão livre assim. Se você parar para pensar o porquê você está nesta profissão, você vai ver que tem muito mais a ver com a sua história lá de trás do que realmente, por exemplo, nós advogados, né? Normalmente, a gente quer fazer alguma justiça, a gente busca salvar alguém da nossa família. E por isso que é tão importante a gente saber a história da nossa família, saber as histórias dos nossos avós, bisavós, né? Saber o que eles passaram. E aí você começa a entender muitas coisas que você faz inconscientemente. Já existem estudos que a gente carrega, né? O DNA, acho que de 6 gerações para trás, pelo menos. Isso explica, por exemplo, por que uma pessoa às vezes tem medo de água e nem sabe por que ela tem medo de água. Sabe? Então, assim, Bert Hellinger, ele traz isso nos livros dele. Então, muita coisa tá lá atrás. É importante você conhecer a sua história e saber se aquilo onde você está hoje, se faz sentido para você. Quantos procuram saber os princípios e valores da empresa onde estão inseridos? Muitas. Aí depois comete algum comportamento reprovado pela empresa e aí se revolta. Sim. Mas você procurou saber? Vão derrubar a gente em 17 segundos. Ai, que pena, eu não queria te cortar, mas 10 segundos. Eu sigo você como que é. Vou deixar aqui. Um beijo, adorei. Adorei, muito obrigada.